Boa noite, gente. Coloque as mãos no coração, como sempre, né? Quem está virtualmente, faça aí também da sua casa uma extensão da Igreja Hospital da Alma e cante meditando na letra dessa canção. Nunca houve noite que pudesse impedir. Nunca houve noite que pudesse impedir o nascer do sol e a esperança. E não há problemas que possa impedir as mãos de Jesus para me ajudar. Nunca houve noite que pudesse impedir o nascer do sol e a esperança. E não há problemas que possa impedir as mãos de Jesus para me ajudar. Haverá um milagre, creia. Haverá um milagre dentro de mim. Vem descendo o rio para me dar a vida. Esse rio que emana lá da cruz, do lado de Jesus. Haverá um milagre, creia. Haverá um milagre dentro de mim. Vem descendo o rio para me dar a vida. Esse rio que emana lá da cruz, do lado de Jesus. Do lado de Jesus. Aquilo que parecia impossível, creia. Aquilo que parecia impossível. Aquilo que parecia não ter saída, só parecia. Não ter saída. Aquilo que parecia ser minha morte. Aquilo que parecia ser a minha Mas Jesus mudou minha sorte. Mas Jesus mudou minha sorte. Sou um milagre. Sou um milagre, estou aqui. Usa-me, fale para Ele. Usa-me. Sou o teu milagre, Senhor. Eis-me aqui. Usa-me. Usa-me. Eu quero te servir. Usa-me, pode falar para Ele. Usa-me. Sou a tua imagem. Sou a tua imagem. Usa-me. Ó filho de Davi. Filho de Davi. Cante orando aquilo que parecia impossível. Aquilo que parecia impossível. Aquilo que parecia não ter saída. Aquilo que parecia não ter saída. Aquilo que parecia ser a minha morte. Mas Jesus mudou minha sorte. Mas Jesus mudou minha sorte. Sou um milagre, estou aqui. Sou um milagre e estou aqui. Sou um milagre, estou aqui. Amém. Olha para mim, só um detalhe. Você que está aqui, você que está virtualmente, se tem uma área da sua vida, ou algumas áreas na sua vida, que parece ou que pareça impossível de ser transformada, de ser restaurada, Deus, Ele só te trouxe aqui, ou só permite você acompanhar esse culto agora, para provar a você que aquilo que parece ser impossível, é possível para Ele. Aquilo que parece não ter saída, tem saída. Aquela área da sua vida que você tem chorado, tem derramado lágrimas, que você tem vivido o avesso do que você sonha, do que você imagina, é possível que essa área será o seu maior testemunho, porque Deus vai operar justamente nessa área que você está sofrendo, nessa área que você está padecendo. Eu estou falando isso porque é bem provável que nesse momento existam pessoas vivendo por um fio, pessoas que estão ou virtualmente ou aqui, que não aguentam mais, que não suportam mais tanta humilhação, tanto peso, tanto sofrimento, que não suportam mais carregar tanta humilhação. Tem outras pessoas que ela está naquela fase boa, que ela já venceu essas humilhações, ela já venceu esses problemas crônicos, ela está conquistando, está vencendo, e ela quer hoje, nessa reunião, se alimentar, se fortalecer, crescer espiritualmente.
E o nosso Deus, Ele opera numa mesma reunião em todas as áreas. Em uma mesma reunião, numa mesma pregação, Ele consegue atender todas as expectativas, todas as pessoas, porque Deus, Ele trabalha conosco no individual. Entenda isso. Numa mesma oração, numa mesma pregação, numa mesma palavra, Deus, Ele fala individualmente com aquele que está chorando, mas Deus também fala com aquele que está sorrindo. Deus fala com aquele que está forte espiritualmente, mas também fala com o que está fraco. Deus, Ele responde aquele que está fazendo uma pergunta, e Deus pergunta para aquele que estava sem saber o que falar, o que dizer. Deus, Ele continua onipresente, onipotente e onisciente. Então, quando nós cantamos essa canção, logo remete na nossa mente que não há impossíveis para Deus e nem para quem crê nesse Deus. Eu sei, repito, que alguém agora, nesse momento, está vivendo o avesso, está achando que não tem saída, está achando que não tem solução, mas você não está dentro dessa reunião por acaso. Se você se agarrar a Deus com todas as forças, aquilo que parece impossível vai ser transformado no possível. O sobrenatural vai acontecer. Então, com as mãos no coração, cante esse refrão, crendo que aquilo que parece impossível, aquilo que parece não ter saída, será possível sim, por meio da fé. Feche os olhos e cante. Aquilo que parecia impossível, Aquilo que parecia impossível, aquilo que parecia não ter saída, aquilo que parecia não ter saída, aquilo que parecia ser a minha morte, parecia ser a minha morte, mas Jesus mudou minha sorte. mas Jesus mudou minha sorte. Sou um milagre. Sou um milagre, estou aqui. Em o nome do Senhor Jesus, ó Deus, aqui nós estamos reunidos na Tua presença em oração, porque sabemos da Tua existência, sabemos que o Senhor é real, que o Senhor está vivo, sabemos que a Tua palavra, ela continua viva, eficaz e mais cortante que uma espada de 2 gumes. Mas também sabemos, Senhor, que existem pessoas agora, nesse momento, vivendo por um fio, pessoas que estão ladeando com a morte, pessoas que estão na beira de um precipício, pessoas que estão desenganadas pela medicina, outras sofrendo com perturbações. Os demônios vêm perturbando a mente dessa pessoa, colocando incredulidade, vacinando essa pessoa contra a Tua palavra. Pessoas que sofrem com insônia, com depressão, com opressão, outros que na vida financeira não conseguem lograr êxito, porque está tudo travado, está tudo amarrado. Pessoas que trabalham muito, dormem tarde, acordam cedo, mas não conseguem avançar, não conseguem progredir. Pessoas que sofrem no amor, não dão certo com ninguém, não conseguem ser felizes com ninguém. Todos os relacionamentos com prazo de validade só dura aquele mesmo período e acaba. Pessoas, meu Deus, que espiritualmente estão fracas. Eu sei que se a gente ficasse aqui citando todos os problemas, nos faltaria tempo. E eu sei também, meu Deus, que o culto de hoje, a reunião de hoje, era para a gente simplesmente te adorar, te louvar, te exaltar. Mas eu sei que existem pessoas na sepultura, pessoas que estão se arrastando, pessoas que estão vivendo de migalhas, e essas pessoas não conseguem te adorar. Quem está vivendo na lama, no pó, no chão, na humilhação, não tem forças para te adorar. Ela precisa sair dessa situação primeiro, ela precisa reverter esse quadro primeiro, meu Deus, para que ela tenha condições de te adorar. Então eu te peço, meu Deus, nesses próximos minutos, venha com teu poder,
glória ao encontro dessas pessoas. Dê ordem aos teus anjos para ir até essas pessoas que estão sofrendo, que estão gemendo, e que a tua palavra, meu Deus, possa produzir o sobrenatural, tirando essa pessoa da lama, tirando essa pessoa da vergonha, tirando essa pessoa da humilhação que ela está vivendo. Aquele que já tinha desistido, que já tinha jogado a toalha, meu Deus, segura na mão dessa pessoa e diz no ouvido dela, na alma dela, que ela não vai desistir. Diz para ele, para ela: não desista, não jogue a toalha, não guarde as redes. Oh meu Deus, nós queremos ver sinais, prodígios e maravilhas acontecendo nos dias atuais, assim como aconteceram sinais, prodígios e maravilhas no passado. Nós queremos ver hoje sinais, prodígios e maravilhas na vida dessas pessoas. Perdoa os nossos pecados, as nossas falhas, os nossos erros, meu Deus, aquilo que porventura tem impedido a tua manifestação, impedido o milagre de acontecer. Então nos limpa, nos perdoa, nos lava, mas faça, meu Deus, acontecer a diferença entre quem te serve e quem não te serve, a diferença entre quem obedece e quem não obedece a tua palavra. Meu Deus, olha para cada uma dessas pessoas, inclina os teus ouvidos para ouvir a súplica dessas pessoas, em o nome de Jesus. Aí onde você está, minha amiga, meu amigo, fale para Deus quais são as áreas da sua vida que você tem sofrido. Fala para Deus quais são os maiores problemas que você tem enfrentado. Rasgue a sua alma na presença de Deus. Não fique fria, não fique frio na presença dele não, mas expressa a ele. Fala: meu Deus, o negócio é o seguinte, a situação é essa, o problema é financeiro, o problema é familiar, o problema é de saúde, o problema é espiritual, o problema é nessa área. Conta para ele onde você tem chorado, onde você tem sofrido, onde você tem padecido. Ó Deus, ouça a súplica, o clamor, ouça a oração dos teus filhos, ouça a oração dos teus servos, porque nós precisamos, meu Deus, de respostas. Tem pessoas que não podem mais esperar, tem pessoas que não aguentam mais esperar, tem pessoas que precisam ainda hoje, meu Deus, da tua intervenção, ainda hoje do teu socorro, pessoas que precisam da tua manifestação no familiar que está lá internado, precisa da tua manifestação nessa causa, nesse processo, nessa venda, nessa compra. Ela precisa da tua intervenção, porque sem o Senhor nós não podemos fazer nada. Nós temos consciência disso. Então vem, ó poderoso de Israel, e aquilo que parece impossível, nós sabemos que é possível. Aquilo que parece não ter saída, nós sabemos que tem saída. Aleluia. Aquilo que parecia impossível, cante crendo, cante orando. Aquilo que parecia não ter saída, aquilo que parecia ser a minha morte, mas Jesus mudou minha sorte. Mas Jesus mudou minha sorte. Sou um milagre. Sou um milagre, estou aqui. Fala para ele agora: usa-me. Usa-me. Sou teu milagre. Sou teu milagre. Oh meu Deus, usa-me. Usa-me. Eu quero te servir. Eu quero te servir. Usa-me. Usa-me. Sou a tua imagem. Sou a tua imagem. Usa-me. Usa-me, ó filho de Davi. Levante na sua mão seus dízimos, votos, compromissos com Deus, tudo que relaciona sua fidelidade a Deus. Fala para Deus: Deus, está aqui, ó, a minha fé, está aqui a minha obediência, está aqui, meu Senhor, a minha fidelidade a Ti. E meu Deus, pela fidelidade dessas pessoas, abre as janelas dos céus, derrama as bênçãos sem medidas. Você que tem um voto de ser dizimista fiel,
nesse altar do Hospital da Alma, fale para Deus agora. Fala: meu Deus, pelo meu voto de ser dizimista fiel, nesse altar do Hospital da Alma, eu determino que sinais, prodígios e maravilhas aconteçam. Pela minha aliança contigo, pelo meu pacto com o Senhor. Diga: meu Deus, fala comigo, revela o teu querer para a minha vida. Fala comigo, Senhor, porque eu quero ver a tua glória, eu quero ver a tua grandeza, eu quero ver os milagres na minha vida, para glorificar o teu nome. E quem crê, diga: assim seja. Amém. Amém. Pega seus votos, dízimo, fidelidade, traga aqui na frente, coloca aqui no cesto. Você que está sendo fiel a Deus, quem precisar passar o cartão, tem aqui a maquininha. E você que está virtualmente, tem aí as contas da igreja para você dizimar, para você honrar a Deus, para você ser fiel a Deus. Deus, que é onipresente, Ele está aí, vendo cada um que está participando dessa oração, dessa reunião, com temor e tremor, como Deus vê cada um também que está sendo fiel a Ele. Podem sentar os demais, e você que está aí dizimando, ofertando, honrando a Deus, faça a sua parte com Deus, que Ele vai te honrar, Ele vai lhe abençoar. E os demais, ainda sentado, abra a sua Bíblia, no livro de Atos 19, nós falamos sobre isso na segunda-feira, mas o Espírito Santo tem me incomodado no bom sentido, para falar isso de novo. Eu não ia pregar isso de jeito nenhum hoje. Eu não costumo pregar a mesma coisa que preguei num dia, pregar no dia seguinte, pregar na próxima reunião. Mas o Espírito Santo me disse assim: tem criança que você fala com ela uma vez, não adianta. Fala duas, não adianta. Tem que falar três, tem que falar quatro. É ou não é? Às vezes tem crianças na fé que a gente tem que repetir, porque a primeira vez não entrou na cabeça, a segunda não entra. E o Espírito Santo, que é misericordioso, Ele sabe o que faz, Ele sabe o que fala. Eu só obedeço, eu só me coloco à disposição dEle. Se Ele disse para repetir, quem sou eu, que não sou nem maluco, para falar outra coisa, para pregar outra coisa. Então, Atos 19, nós vamos meditar no que está escrito aí. E enquanto isso, enquanto você abre aí também a sua Bíblia, cante aí: o homem que ouve a palavra de Deus. O homem que ouve a palavra de Deus é como aquele que sobre a rocha edificou. Caíram em chuvas e o rio transbordou. Soprou o vento e enfureceu, mas ele firme sobre a rocha permaneceu. E aquele que ouviu a palavra de Deus, mas não viveu, sobre a areia construiu e sua vida destruiu. Nós não podemos esquecer que Paulo foi o último dos apóstolos, porém o mais usado por Deus de todos os apóstolos. Claro que Deus nunca menosprezou e nunca vai menosprezar ninguém. Por mais que um discípulo, um apóstolo, foi usado menos, mas foi usado. A questão é que Paulo, se a gente pegar na raiz, no início, ele jamais seria apóstolo. Quem conhecia o Saulo
que depois veio a ser Paulo, que o nome dele era Saulo, e quando há essa conversão, esse novo nascimento, ele passa a ser o Paulo de Tarso. Mas quem conhecia o Saulo jamais imaginava que um dia ele fosse servir a Jesus. Porque o Saulo, ele era anticristo, anticristão. O Saulo, ele era conservador, era um sujeito conhecedor das Escrituras, conhecedor do Pentateuco, e ele não aceitava Jesus Cristo. Ele não cria que Jesus era o Messias. Ele não acreditava no poder de Jesus. Tanto é que ele perseguia Jesus, ele perseguia cristãos, ele matava cristãos. Paulo matou muita gente, matou. Paulo matou muitos cristãos, você não tem noção. Alguém disse que uma semana antes do terremoto que teve na Turquia, 24 pastores ou cristãos foram mortos em praça pública, porque lá quem reina é o muçulmano. Quem reina lá, você sabe que até para uma igreja cristã evangélica pregar lá é proibido, tem que ser escondido. E alguém disse, não posso afirmar que é verdade, veio uma matéria para a gente, mas a gente não sabe a fonte, que uma semana antes do terremoto, 24 pastores foram mortos, foram executados. Aí a mesma pessoa disse assim, pois é, aí agora todo mundo diz, ora pela Turquia, mais de 30 mil mortos com esse terremoto que teve, mas não sabe o que fizeram. E não é só de agora, não. Na verdade, não é só agora, não. Então nós sabemos que quando alguém se levanta contra um ungido de Deus, quando alguém toca num ungido de Deus, está comprando briga com Deus. E eu nunca vi Deus perder uma guerra. Eu nunca vi Deus perder uma batalha. Sujeito pode ser quem for, pode ser o rei dos reis desse mundo. Um mosquitinho pica ele, ele morre de febre amarela. Um mosquitinho pica ele, ele morre. Não tem jeito. Porque a Bíblia diz, de Deus não se zomba. De Deus não se zomba. Você pode zombar de tudo. Você pode zombar de quem quiser, menos de Deus. Não brinca com Deus. E aí, nós temos que lembrar que aquele que amaldiçoa um ungido de Deus, ele é amaldiçoado. Aquele que abençoa, ele é abençoado. Isso é promessa de Deus. Então, justamente aquele que era o mais improvável, o perseguidor dos cristãos, o matador de cristãos, Deus vai transformá-lo em 3 dias. Deus vai convertê-lo em 3 dias. Ele vai ter uma visão num cavalo que ele estava indo para matar cristãos, e uma luz explode na frente dele, o cavalo empina lá, assusta, ele cai do cavalo, fica cego durante 3 dias. Mas naqueles 3 dias, Deus se revela a Saulo e ele é transformado em Paulo. E aí nós vamos ver Deus usando Paulo de uma forma extraordinária. Significa que aquilo que parecia impossível tornou-se também o quê? Possível na conversão, no novo nascimento. Aquele seu familiar que hoje é contrário à fé, é contrário a ser dizimista, é contrário a você vir à igreja, aquele seu familiar que parece o diabo manifestado quando fala de igreja, fala de Deus, fala de fé, não se espante se em breve esse mesmo familiar estiver servindo a Deus e sendo usado por Deus de uma forma extraordinária, porque Deus é poderoso para fazer mais do que pedimos e mais do que pensamos. Nós não sabemos como Ele faz as obras dEle, mas sabemos que Ele faz. A Bíblia diz que, assim como nós não sabemos como os ossos se formam no ventre de uma mulher, nós não sabemos como Deus faz as obras dEle. Mas uma coisa eu sei, os ossos se formam no ventre de uma mulher. Se formam ou não? Sim ou não?
assim Deus também faz milagres, de uma forma inexplicável. Como? Não é comigo, é com Ele. Eu não tenho que perguntar como Ele vai fazer, como Ele vai mudar, como Ele vai transformar, porque como é com Ele. A minha preocupação tem que ser o seguinte: meu Deus, o que eu tenho que fazer? Onde eu tenho que mudar? Eu sei que em alguns casos, você vai ter que cair do cavalo para acordar. Vai ter que cair do cavalo para poder nascer de novo, vai ter que cair do cavalo para poder despertar. Em alguns casos, você vai ter que afundar, descer no abismo para depois subir. Mas em outros casos, não. Se você atentar para a voz de Deus, para o propósito de Deus para a sua vida, você vai mudar de vida, você vai mudar de condição, você vai mudar de situação. E aí nós vamos ver aqui no capítulo 19 de Paulo, antes de chegar no que pregamos na segunda-feira, que é o versículo 8 em diante, mas no versículo 1 diz assim: aconteceu que, estando Apolo em Corinto, Paulo, tendo passado pelas regiões mais altas, chegou a Éfeso e, achando ali alguns discípulos, perguntou-lhes: recebestes, porventura, o Espírito Santo quando crestes? Ao que lhe responderam: pelo contrário, nem mesmo ouvimos que existe o Espírito Santo. Então Paulo perguntou: em que fostes batizados? Em que, pois, fostes batizados? Responderam: no batismo de João, quer dizer, só no batismo nas águas, mas não receberam o Espírito Santo. Disse-lhe Paulo: João realizou batismo de arrependimento, dizendo ao povo que cresce naquele que vinha depois dele, a saber, em Jesus. Eles, tendo ouvido isto, foram batizados em o nome do Senhor Jesus. E impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo, e tanto falavam em línguas como profetizavam. Eram ao todo uns 12 homens. Para aí um minutinho e pensa comigo. Paulo encontra 12 homens, discípulos, crentes, evangélicos, e a primeira pergunta de Paulo é: recebestes o Espírito Santo quando crestes? E eles disseram assim: nem ouvimos falar sobre o Espírito Santo. Nós nem sabemos quem é o Espírito Santo. Ninguém nem pregou para a gente sobre o Espírito Santo. Então vocês foram batizados em quê? Aí eles disseram: no batismo de João. Ou seja, nós nos arrependemos dos nossos pecados e nós nos batizamos nas águas. Nos lavamos do nosso passado, dos nossos pecados, no batismo, nas águas. Mas o Espírito Santo, nós não fomos batizados, nem sabemos quem é. Paulo, a Bíblia diz que impôs as mãos sobre eles e eles receberam o Espírito Santo. Aqui não teve nenhum malabarismo, não teve nenhuma mágica, não teve nenhum contorcionismo para fazer uma força para o Espírito Santo vir. Porque eram crentes que tinham se batizado nas águas e que ainda não sabiam quem era o Espírito Santo. Mas Paulo, cheio do Espírito Santo, quando toca nesses 12 homens, eles recebem o Espírito Santo. Você pode ser batizado com o Espírito Santo agora, ouvindo a reunião. Jesus pode impor as mãos sobre a sua cabeça, você que está aí virtualmente ou aqui, Jesus pode impor as mãos sobre a sua cabeça e te encher do Espírito dele, te batizar com o Espírito dele. Uma pessoa, quando recebe o selo, o batismo com o Espírito Santo, ela não sai fora de si, ela não cai no chão, ela não fica em transe, ela não fica rodando, rodopiando, dando cambalhota. Ela simplesmente recebe o próprio Deus vindo morar em si, vindo morar dentro dela. É claro que essa pessoa passa a ser dona de uma coragem, de uma ousadia, de uma força, de uma certeza, de uma intrepidez. Ela passa a ter a visão de Cristo, ela passa a ter os pensamentos de Cristo. Cheia do Espírito Santo, quem olhar para você vai ver o ser humano com o seu CPF,
Mas espiritualmente, no mundo espiritual, o diabo olha para você e vê labareda de fogo. Porque o diabo vê o próprio Deus, que é fogo, dentro do teu ser. Onde você vai, esse fogo está com você. Não quer dizer que você, cheio do Espírito Santo, não vai enfrentar mais lutas, problemas. Não quer dizer que você, cheio do Espírito Santo, não terá mais aflições. Terá, e às vezes maiores. E às vezes aflições maiores, problemas maiores. Mas você, cheio do Espírito Santo, você permanece e vence. Porque Paulo, cheio do Espírito Santo, também passou por problemas. Foi apedrejado, foi expulso de muitos lugares, foi xingado. Paulo foi ameaçado, até que foi morto, você sabe disso. Mas ele, antes da sua morte, salvou muitas almas. E mesmo depois de morto, continua salvando através das mensagens que Deus o usou para deixar com a gente. Então Deus, Ele quer te encher do Espírito dEle, para que você possa ser testemunha dEle, para que você possa mostrar quem Ele é. Primeira coisa que Deus Ele quer fazer na sua vida é te encher do Espírito Santo, é escrever teu nome no livro da vida. Primeira coisa que Deus quer fazer é te salvar, é fazer você servo dEle. A Bíblia diz que eles tanto falavam em línguas como profetizavam. Eles passaram a profetizar, a fazer o trabalho de um evangelista. Eles passaram a falar de Jesus e mostrar quem é Jesus através, com certeza, também dos sinais, dos prodígios. Deus usou Paulo para fazer muitos milagres. Quantos milagres Deus usou Paulo? Quantas pessoas que foram curadas através de Paulo? Mas Paulo mesmo, a Bíblia diz que tinha um espinho na carne, que ninguém sabe qual era. Historiadores, especuladores dizem uma coisa, outros dizem outra. Alguns historiadores dizem que era uma conjuntivite crônica, que os olhos ficavam esbugalhados. Tem outras coisas mais de complexo, porque ele era de 1,50 m, perna toda torta, enfim. Mas ele disse assim que por 3 vezes pediu a Deus para que tirasse aquele espinho da carne, e Deus não tirou. Se fosse um problema de saúde, Deus usou Paulo para curar tanta gente, mas ele mesmo tinha um espinho, vamos colocar, da doença, e Deus não curou. E nem por isso ele deixou de servir a Deus, e nem por isso ele deixou de obedecer a Deus, e nem por isso ele deixou de andar com Deus. Se o problema, o espinho dele fosse numa outra área, complexo, trauma, quantas pessoas que Deus usou ele para libertar do complexo, do trauma, mas ele mesmo tinha que conviver com aquele espinho. Mas o interessante não é o espinho, o interessante é que Deus opera na vida dele, Deus opera através dele, e ele continua servindo e obedecendo a Deus, mesmo com esse espinho na carne. Talvez você tenha um espinho também, um espinho que às vezes faz você desistir de Deus, um espinho que às vezes faz você desanimar da fé, um espinho que às vezes faz você orar menos, vir menos à igreja, um espinho que às vezes faz você pensar em jogar a toalha. E aí Deus nos mostra que, apesar do espinho, Paulo foi o que foi. Apesar do espinho, Paulo continuou sendo servo de Deus, continuou na dependência de Deus. Aí a Bíblia vai dizer agora que durante 3 meses, depois desse episódio aqui, durante 3 meses, versículo 8, Paulo frequentou a sinagoga, onde falava ousadamente. Está escrito isso na sua Bíblia? Paulo pregava ousadamente. Paulo falava ousadamente. Uma pessoa cheia do Espírito Santo, uma pessoa de Deus, preste atenção, ela tem ousadia. A ousadia não é característica do bispo Formigoni, a ousadia não é característica de Paulo, a ousadia não é característica de Pedro, a ousadia é característica de todos os que servem a Deus, de todos os que têm o Espírito de Deus. Quem tem o Espírito de Deus é ousado, é atrevido. Quem tem o Espírito de Deus tem essa ousadia entranhada dentro dele. Ousadia de não aceitar
o diabo prevalecer. Ousadia de não aceitar ser mais um no meio da multidão. Ousadia de não aceitar a palavra ficar só no papel. Ousadia de não se acomodar, de não se conformar com a situação. Paulo pregava ousadamente, dissertando e persuadindo, coloca aí, e persuadindo com respeito ao reino de Deus. Visto que alguns deles se mostravam empedernidos e descrentes, ou seja, se mostravam endurecidos e descrentes, falando mal do caminho, caminho com letra maiúscula, porque representa Jesus. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Então a Bíblia está dizendo que Paulo, na igreja, na sinagoga, pregava ousadamente, mas tinha um grupinho dentro da igreja, não estava fora não, um grupinho dentro da sinagoga, que falava mal do caminho, falava mal de Jesus, falava mal daquilo que Paulo pregava. Eram aquelas pessoas que se julgam mais espertas, aquela pessoa que se julga teólogo que nunca leu a Bíblia, aquele que se julga o conhecedor da verdade, aquele que se julga professor e nunca sentou numa sala de aula para estudar, quanto mais para ser professor. Então, sempre tem esse grupinho, mas isso eu acho que era na época de Paulo. Hoje não existe isso. Dentro da igreja não tem pessoas que falam mal. No meio cristão, no meio evangélico, não deve ter pessoas que criticam outros evangélicos. Duvido que tenha isso nos dias de hoje. Isso daí é passado. É na época de Paulo, que crente criticava crente, que crente criticava o caminho, porque não estava criticando simplesmente Paulo, estava criticando o que Paulo estava pregando, estava criticando o que Paulo estava anunciando. E essas mesmas pessoas tinham visto milagres através de Paulo. Essas mesmas pessoas tinham visto sinais através de Paulo. Meu Deus, está escrito que se Deus não tivesse com ele, sinais não aconteceriam. Se Deus não fosse, o próprio Jesus não fosse Deus, milagres não aconteceriam. Está mais do que provado que se esses sinais, prodígios, maravilhas estavam acontecendo, é porque quem falava através de Paulo, quem fazia esses milagres, era o próprio Deus. Então a palavra que está saindo da boca dele não é a vontade dele, é Deus. Mas as pessoas falavam mal do caminho. Então hoje, graças a Deus, 2023, 2000 anos depois, as pessoas devem ter uma outra mentalidade, porque depois de 2000 anos, não é possível que alguém vai falar mal do dízimo. Não é possível que depois de 2000 anos, está escrito na Bíblia, alguém vai criticar o dízimo, alguém vai criticar a oferta, alguém vai falar mal do caminho, se isso já era para estar muito bem esclarecido, porque quantas gerações já não passaram nesses 2000 anos? Já era para a mentalidade estar madura, sim ou não? É ou não é? Mas as pessoas naquela época falavam mal do caminho. Por que falava mal do caminho? Porque embora dentro da sinagoga, embora dentro da igreja, essas pessoas, esse grupo, a Bíblia chama de descrentes e endurecidos, empedernidos, coração pedrificado. Significa que nem todos que me dizem Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Está escrito. Jesus disse, nem todos que dizem Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Porque nem todos que dizem Senhor, Senhor, creem, servem, obedecem. Nem todos que estão na igreja servem, obedecem, acreditam. Nem todos que estão no Brasil são brasileiros. Nem todos que estão na igreja são de Deus, nascidos de Deus. Então cuidado para que do teu lado não junte alguém empedernido e descrente para tentar levar você para o grupinho dele. Cuidado no teu convívio, na tua família, na tua casa, no teu emprego, no teu trabalho, para que um descrente,
um descrente e empedernido não apareça disfarçado de crente para te tirar da presença de Deus, para te tirar do contexto verdadeiro da Bíblia. Por isso que você sempre me ouviu falar, leia a Bíblia para ninguém te enganar. Leia a Bíblia para ninguém te enganar. Medita, peça a Deus inspiração, peça a Deus revelação da palavra para ninguém te enganar, para você não comer pela boca dos outros, para você não ir pela cabeça dos outros, para você entender qual é o real significado da palavra. A Bíblia diz que não sejais demasiadamente justo. Nós vamos encontrar descrentes, por exemplo, dizendo assim: ô bispo, me mostra na Bíblia que carnaval é pecado. Se me mostrar na Bíblia que carnaval é pecado, então tá bom, então não vou para o carnaval. Quer dizer, é o descrente. Ele quer ter uma justificativa para pecar. Ele quer que alguém legalize o pecado dele. Ele quer que alguém legalize. Tudo me é lícito, está escrito, mas também nem tudo me convém. Você ir pular carnaval é pecado? Você, no sentido literal da palavra, você vai lá pular um samba, vai lá sambar a noite inteira, no sentido literal? Não. No sentido literal, não. Não tem problema nenhum. Você não está matando, roubando, prostituindo, adulterando. Mas a pergunta é, convém? Tem coisa que não é pecado, mas parece com pecado. Tem coisa que não é, mas parece muito. Então não convém. Não convém. Para quem é de Deus, cristão, sabemos que é a festa da carne e só tem carnalidade mesmo, prostituição, vício e tudo mais. Não, mas eu não vou lá usar droga, eu não vou lá beber, eu não vou lá prostituir, eu não vou lá adulterar. Tudo é lícito, mas tem coisas que não convém. Para quem é de Deus, para quem é cristão, para quem tem o Espírito de Deus, não convém. Você, não está escrito que se você pular na frente do ônibus ali, é pecado, e você pula. Por que você não pula? Porque não convém. Porque você acha que se pular na frente do ônibus, vai doer um pouco. É ou não é? Vai machucar. Então não convém. Aí você não vai fazer. Então, você precisa amadurecer e entender que talvez você seja do grupinho que fala mal do caminho e é descrente e não sabe. Porque aqui dentro você balança a cabeça e diz amém. Mas na tua alma você está dizendo assim: não concordo, não é bem assim. Não aceito. E aí, para o descrente, tem um outro versículo na Bíblia, que para o descrente não tem jeito. Não joga pérola aos porcos. Pega um porco, dá um banho nele, mas de banheira, com sais. Passa um perfume maravilhoso. Se você soltar ele, ele vai voltar para a lama. Porque é a essência dele. Está dentro dele a porquice. A porqueira está dentro dele. Você tenta trabalhar do lado de fora dele, mas não adianta. Ele pode aparentar ser um porquinho lindinho, limpinho, cheirosinho, porque você acabou de dar banho. Você soltou ele, solta ele, para tu ver se ele não vai para a lama, se ele não vai para o chiqueiro. Agora, se você deixar ele dentro de casa, ele vai continuar limpinho. Mas solta. Quantos crentes que ele chega na igreja e Deus limpa, lava, perfuma, né? Deixa limpinho, cheirosinho, bonitinho, tira o pecado, tira a malícia, tira isso, tira aquilo, mas é só soltar ele um pouquinho, ele corre para a lama. É só ele se afastar um pouquinho, é só ele deixar de vir uns dias, é só ele deixar de assistir umas reuniões, você vai procurar ele, cadê? Cadê aquela pessoa que estava aqui limpinha, hein, outro dia? Cadê aquele fulano que estava vindo limpinho, hein? Cheirosinho, estava dando até testemunho, e está lá na lama de novo. Mas por quê? Porque ainda é porco. E a Bíblia vai falar aqui, depois acha para mim aí, lá em Tito, que para o impuro, tudo é impuro. Para o descrente,
Meu caro, é difícil. É difícil. Então, se você tem alguém descrente ainda na tua casa ou no seu convívio, o que eu te oriento? Não deixe de orar, não deixe de buscar por essa pessoa, mas não conviva com ela. Não conviva, porque é perigoso ela contaminar a sua fé, sujar a tua fé. Tito 1,15, todas as coisas são puras. Para quem? Para o puro, para os puros. Todavia, para os impuros e descrentes, o que diz? Nada é puro. Não é nada. Você pode vir pintado de Deus. Deus pode vir pessoalmente. Ele não vê Deus. Se Jesus vir aqui nesse púlpito aqui, pregar aqui, pessoalmente, carne e osso, pessoalmente, a pessoa vai falar mal. Ela vai criticar. Não, mas é Deus em pessoa, ela vai criticar. Se ela vivesse há 2000 anos na época de Jesus, ela ia criticar. Se ela vivesse na época de Paulo, ela ia estar no grupo dos descrentes. Porque o grupo dos descrentes não está morto não, vem passando de geração em geração. O grupo dos incrédulos vem passando de geração em geração. O grupo dos que contaminam a fé alheia continua vivendo. Como o diabo também vem passando de geração em geração, de vida para vida, é o que acontece com esse grupo. Aí a Bíblia, ainda em Tito, para terminar, diz: porque tanto a mente como a consciência deles estão o quê? Corrompidas. É a mente deles que tá corrompida. A pessoa entra agora aqui na minha rede social e mete o pau em mim. Mas ela está falando mais dela do que de mim. Como assim, bispo? A mente dela e a cabeça dela está corrompida. Ela está só expondo para fora o que ela é. É simples. Só que ela precisa de um bode expiatório. Ela precisa falar de alguém. Mas na verdade é o que ela é. É o que ela é. Você só julga pelo que você é. Você mata, você acha que todo mundo mata. Você rouba, você acha que todo mundo rouba. Você prostitui, você acha que todo mundo prostitui. Você mente, você acha que todo mundo mente. Então você fala de você, não é do outro não. Quando você vê uma pessoa amarga, criticando, apedrejando, ela está falando dela. Ela está mostrando quem ela é. A essência dela, não é o outro não, que é o problema não, que é o culpado não. Ela está só mostrando quem ela é. É simples. Não se espante. Porque para o impuro e descrente está escrito, tudo é impuro, porque nada é puro, porque a mente como a consciência deles estão corrompidos. Aí, olha só que coisa linda, o versículo seguinte, a continuação. No tocante a Deus, professam conhecê-lo. Não, eu sou de Deus, eles dizem. Deus eu conheço. Quem não conhece é você. Quem não serve é você. Quem não obedece é você. Mas se essa pessoa conhecesse a Deus, ela julgava o outro. Se ela conhecesse a Deus, ela apedrejava. Se ela conhecesse a Deus, ela mandava pedras no outro. Se ela conhecesse, ela fazia o papel do cristão. Ela orava, ela buscava pelo outro. Ela tinha a essência de Deus dentro dela. No tocante a Deus, essas mesmas pessoas, pasme, batem o pé e professam conhecer a Deus. Vai falar que não conhece. Vai falar que ela está errada. Tenta. Tenta. É bater e levar na cara de volta. Tenta falar que ela está errada. Tenta mostrar que ela está indo para o inferno dentro da igreja. É assim que o diabo está enganando muita gente. A Bíblia diz em Jó que no dia que o povo veio na igreja para servir a Deus, o diabo veio junto e sentou no meio deles. O diabo não está simplesmente lá fora não, porque quem é de fora da igreja, da fé, já é do diabo. O diabo está dentro da igreja. O diabo habita dentro da igreja. O diabo reina dentro da igreja. Eu já preguei um dia aqui sobre isso. O diabo está mais dentro do que fora. Você não tem noção. Porque a guerra do diabo
é tirar os que estão dentro. Quem está fora já é dele. A luta do diabo é comigo, é com você. A guerra que a gente enfrenta é porque a gente está buscando a Deus. As lutas que nós enfrentamos, os obstáculos que nós enfrentamos, e não são poucos, é porque a gente está servindo a Deus. Se a gente não tivesse servindo a Deus e tivesse fazendo a vontade do diabo, e tinha muita coisa na nossa vida que estava bem melhor. Só que o que adianta um bem melhor para o inferno? É melhor a luta de agora, que a gente sabe que tem luta, mas também tem vitória, e a salvação, a eternidade, do que o inferno, do que a alma no inferno. Aí, no tocante a Deus, professam conhecê-lo. Entretanto, o negam por suas obras. Essas pessoas negam a Deus nas suas atitudes. As obras. Fala de dízimo, não concordo. Sacrifício, não concordo. Voto, não concordo. Oferta, não concordo. E negam nas suas obras no sentido de mostrar Deus. No sentido de refletir Deus. Quem olha para ela, quem convive, vê o Satanás, mas não vê Deus. Essa mesma pessoa que professa conhecer a Deus, fala palavrão, mente, dá mau testemunho, faz intriga. Essa mesma pessoa que professa conhecer a Deus, o diabo vem fazer corrente aqui, de sexta-feira, pedir para tirar essa pessoa dele, que nem ele aguenta ela. Já viu isso? Geralmente a pessoa que vem aqui pedir para tirar o diabo dela. Mas tem pessoas que o diabo vem aqui na sexta e fala assim: ô Formigoni, pelo amor de Deus, tira essa pessoa de mim, me liberta dessa pessoa, porque eu não estou aguentando ela. Porque a pessoa descrente, ela é rixosa. É aquela mulher rixosa que a Bíblia diz que é melhor morar no telhado, ou seja, no teto da casa, no alento, do que com uma mulher rixosa, porque ninguém aguenta. Fala mais do que o homem da cobra. Fala mais do que pobre na chuva. E só critica, e só condena, e só critica. O diabo fica só assistindo, o diabo fica aprendendo com essa pessoa. O diabo diz: olha, essa daí é boa, hein? Nem eu sabia dessa. O diabo aprende com essas pessoas. A criticar, a condenar, a ponderar, a argumentar. A Bíblia diz que o barro não vai falar para o vaso, para o oleiro, como que é? Vai me fazer de que jeito? Porque o oleiro que vai fazer, da maneira que ele quiser, o vaso. E aí, terminando o versículo, diz: é por isso que são o quê? Abomináveis, desobedientes e reprovados para toda boa obra. São abomináveis, desobedientes e são reprovados para toda boa obra. Deus reprova. Alguém pode aprovar, mas Deus reprova. Não serve. Não adianta. Ou essa pessoa muda, ou então ela está condenada ao inferno, dentro da igreja. Ela está indo para o inferno dentro da igreja. O que Paulo fez quando encontrou esse grupo aqui? Vamos ver. Versículo 9. Visto que alguns deles se mostravam empedernidos e descrentes, falando mal do caminho diante da multidão, Paulo, apartando-se deles. Paulo saiu fora. Paulo se afastou deles. Separou os discípulos, passando a discorrer diariamente na escola de Tirano. Paulo se afastou. Se afasta. Se afasta daquilo que faz você ser endurecido de coração. Se afasta daquilo que está fazendo você resistir à palavra de Deus. É aquele negócio: você não gosta de varrer a casa? Só tem um jeito: varre. Pega a vassoura e varre. Você não gosta de lavar banheiro? Então pega o material de limpeza, vai lá e lava. Só tem um jeito de você mudar isso. Você tem que fazer aquilo que está te afastando, aquilo que está te machucando. Aquilo que você não gosta de fazer, faça, no bom sentido. Você está entendendo? Você não gosta de orar? Ora.
Você não gosta de ler a Bíblia? Então pega para ler a Bíblia. Só porque eu não gosto, só porque eu não tenho vontade, então eu vou ler a Bíblia. Porque aí você tem como matar a velha criatura, sepultar o velho homem, quebrar esse coração endurecido, fazendo aquilo que está contrariando Deus. Você não aceita o dízimo, mas você sabe que é bíblico, você sabe que está na Bíblia, você sabe que não é invenção de ninguém, então dizima. Você não gosta de fazer voto, então faça. Você não gosta de evangelizar, então evangeliza. Você não gosta de vir à igreja, então venha. Procure matar aquilo que está te endurecendo, aquilo que está te distanciando de Deus. Procura colocar um fim naquilo que está te tirando do reino de Deus, da presença de Deus. Mas isso são coisas que você tem que fazer. Paulo, quando encontra esse grupo, ele tira os discípulos do meio desse grupo, porque era mais fácil esse grupo contaminar os discípulos do que os discípulos convencer esse grupo de que eles estavam errados. Eu não perco tempo. Se alguém vem aqui e começa a discutir a Bíblia, e eu vejo que é esse grupo dos empedernidos e descrentes, que na verdade ele não quer ouvir a voz de Deus, o que prevalece é ele, no tocante a Deus, é ele que está certo, é ele que pensa certo e está todo mundo errado. Então, meu caro, vai com Deus, que eu vou na minha fé e você vai na tua. Vive do teu jeito, eu vou viver da minha fé. Infelizmente, tem esse grupo. Aí, diz assim, versículo 10, durou isto por espaço de 2 anos, dando ensejo a que todos os habitantes da Ásia ouvissem a palavra do Senhor, tanto judeus como gregos. Você vê que Paulo foi pregando na Europa, Ásia, Oriente, África. A palavra de Deus através de Paulo chegou nos gentios, que somos nós, América do Sul. Hoje nós conhecemos a Deus graças a Paulo. Hoje nós temos acesso a Deus graças à ousadia de Paulo, à disposição de Paulo. Quem dera hoje Deus levantasse alguns Paulos, no nosso meio. Se um Paulo fez o que fez, quem dera se cada um aqui hoje que está participando dessa reunião fosse um Paulo daqui para frente, cheio do Espírito de Deus, cheio de ousadia. Quem dera, hein? Deus fazendo de você, Paulo, esse senhor instrumento nas mãos de Deus, para libertar os que chegarem próximos a você, salvar os que estão perdidos, levar os cativos a se libertar. E quem disse que Deus não quer contar com você? Quem disse? Não se inferiorize, não se menospreze. Jeremias falou, eu sou uma criança, eu não sei falar, eu não tenho condições. E Deus falou, não diga que você é uma criança, que você não tem condições de pregar, porque eu vou botar a palavra na tua boca. Você vai pregar o que eu vou falar, não é o que você quer não, Jeremias. Não é o que você acha que vai pregar, não. Você vai pregar o que eu vou falar. Sou eu que vou botar a palavra na tua boca. Então você, cheio do Espírito Santo, Deus vai colocar a mensagem na tua boca para salvar outras pessoas, para converter outras pessoas. E aí, olha o que acontece aqui no versículo 11. E Deus, pelas mãos de Paulo, fazia milagres extraordinários. Se fosse só milagres, não precisava colocar a palavra extraordinário, porque milagre já é extraordinário. Mas quando a Bíblia diz que Deus, pelas mãos de Paulo, Deus usava Paulo para fazer milagres extraordinários, Deus está falando aqui num nível de milagres que às vezes as pessoas não conseguem muito crer que possa acontecer com elas. O que hoje seria para você um milagre extraordinário? O que hoje seria para a sua vida um milagre extraordinário? Mentaliza aí. O que hoje seria? É claro que para uma pessoa que está hoje na cadeira de rodas, ela está dizendo, para mim, um milagre extraordinário era eu andar. Para alguém que está agora numa UTI, a ponto de morrer, ele está dizendo, ou o familiar está dizendo, o milagre extraordinário era esse familiar ser curado. Para quem está endividado, falido, quebrado, o milagre extraordinário é pagar as dívidas, limpar o nome. Para uma outra pessoa, o milagre extraordinário é prosperar, ter a qualidade de vida que Deus promete,
abundante para proporcionar aos seus filhos, à sua família. Quantas pessoas que não sabem o que é descansar, não sabem o que é férias, não sabem o que é feriado, final de semana, porque até nas férias dela, ela tem que trabalhar para poder pagar dívida. Agora vai ter o feriado prolongado, ela queria pegar o seu jatinho particular, e se não fosse particular, pelo menos com dinheiro sobrando, eu vou viajar para tal país, vou descansar, sem problema de endividar, porque tem dinheiro sobrando. Quantas pessoas que o milagre extraordinário hoje é paz, era ter paz, ela não tem paz, era ter condições de deitar e pegar no sono. Tem gente que sofre de insônia há 10 anos, ela não consegue dormir, ela não consegue ter uma noite de sono tranquila e dormir em paz. Uma coisa simples, deitar e pegar no sono, para ela é impossível. Então, um milagre extraordinário para uma pessoa dessa seria dormir, pegar no sono, sem precisar de remédios psicotrópicos. Aí eu pergunto para você, o Deus que fez milagres extraordinários, através das mãos de Paulo, não está vivo? Tá. Não é o mesmo? É. Ele não pode fazer hoje na sua vida? Pode. Mas falta o quê? O que está faltando? Essa tem que ser a sua pergunta agora. O que está faltando? Falar para Deus agora. Você que está aqui, você que está virtualmente, fala para Deus aí na sua mente. Ele sonda os pensamentos. Fala, meu Deus, o que o Senhor quer de mim? O que o Senhor quer que eu faça para que esse milagre extraordinário aconteça hoje na minha vida? Porque a Bíblia diz que milagres extraordinários aconteciam, versículo 12, a ponto de levarem aos enfermos lenços e aventais do seu uso pessoal, diante dos quais as enfermidades fugiam das suas vítimas e os espíritos malignos se retiravam. Então, pegava pedaço das vestes de Paulo e mandavam para o doente era curado. Mandava para uma pessoa endemoniada, a pessoa endemoniada recebia o pedaço das vestes dele, o demônio saía. Deus usava as mãos de Paulo, mas Deus usava as vestes de Paulo, porque não dava para Paulo ir até a pessoa doente, mas usava um pedaço da veste dele, chegava lá, o milagre acontecia. Por quê? Você vê que Eliseu, ele estava só os ossos na cova, e a Bíblia vai dizer que no meio de uma guerra, pegam um soldado que mataram, morto, e jogam ele na cova de Eliseu. Quando jogou na cova de Eliseu, que ele bateu nos ossos de Eliseu, a Bíblia diz que ele ressuscitou. Mas era ossos de Eliseu. Mas por que ele ressuscita? Porque a unção de Eliseu estava nos ossos. A unção é algo extraordinário. Tem um feitiço no cemitério. Quem já serviu os espíritos sabe que o espírito manifestado, ele pula 7 covas, gritando o nome da pessoa que supostamente o feitiço foi feito para que ela morresse 7 dias depois daquele trabalho. E uma vez o que chamou a atenção foi que um espírito desse manifestado, ele estava pulou uma aqui, outra cova aqui, aí quando ele foi pular a terceira, ele parou, deu volta e foi e pulou outras covas. Aí depois a pessoa que estava lá fazendo o feitiço perguntou pro avô lá do encosto, por que ele não pulou aquela? E aí ele disse assim, aquela, ele não pulou porque provavelmente tem um filho da luz enterrado lá. Ou seja, tem alguém que serviu a Deus, que foi enterrado lá, e até a cova tem a presença de Deus. O mal não pode tocar lá, o diabo não pode tocar lá, Satanás não pode abrir lá a cova, pegar os ossos para fazer um feitiço. Uma pessoa que serve a Deus, porque a unção está lá, a presença de Deus está lá. É o que eu disse outro dia, nós já mostramos N vezes isso, com um demônio manifestado. Se pegar o meu blazer e botar numa pessoa endemoniada, ela não aguenta, ela não suporta. Uma pessoa endemoniada, se ela for lá deitar na minha cama, ela não aguenta, porque o diabo não aguenta. Tem luz, as trevas não aguentam.
Por isso que o diabo, o medo dele é que você tenha o Espírito Santo, porque se você tem o Espírito Santo, tudo em você é consagrado, até as vestes, tudo é consagrado. E aí, a Bíblia diz aqui que alguns judeus foram imitar Paulo, e alguns judeus exorcistas ambulantes tentaram invocar o nome do Senhor Jesus sobre possessos de espíritos malignos, dizendo: esconjuro-vos por Jesus a quem Paulo prega. Os que faziam isto eram 7 filhos de um judeu chamado Seva, sumo sacerdote. Mas o espírito maligno respondeu: conheço a Jesus e sei quem é Paulo. Mas vós, quem sois? E o possesso do espírito maligno saltou sobre eles, subjugando a todos, e de tal modo prevaleceu contra eles, que desnudos e feridos fugiram daquela casa. O diabo rasgou os 7. Os 7 rapazes foram imitar Paulo. Satanás, esconjuro-te em nome de Jesus que Paulo prega. Parece que eu vejo Satanás botando a mão na cinturinha, falando assim: ei, conheço Jesus, sei quem é Paulo, mas vocês quem são? E o Satanás deu uma surra neles. Era um demônio, uma pessoa manifestada. Deu uma surra nos 7. E eles fugiram, rasgados, desnudos. Significa que não adianta tentar imitar a unção. Ou você tem, ou você não tem. Não tem como imitar não, meu caro. Ou você tem, ou você não tem o Espírito de Deus. Ou você busca Deus e tem a unção dele, ou então o Satanás vive te rasgando. Tem gente que o diabo vive batendo, vive sacudindo ela, vive fazendo igual o gato faz com o rato, só dando tapa, e mata no cansaço. Então Deus quer te encher do poder dele. E aí, para quem crê, vai fazer. Quem não crê, não faça. Deus falou comigo na segunda-feira, assim como as pessoas eram curadas através das vestes de Paulo, de objetos de Paulo, você vai fazer um desafio com alguns que precisam de um milagre extraordinário. Se você precisa de um milagre extraordinário, você vai fazer uma oferta extraordinária. Você precisa do sobrenatural, você vai fazer uma oferta, um voto de sacrifício que você não estava podendo fazer, que você não estava nem pensando em fazer, que você não estava nem imaginando em fazer. Eu disse para as pessoas: eu vou pegar aqui o meu celular, o celular da minha esposa, que é uso pessoal nosso, e você vai fazer um voto, um sacrifício de 10 mil reais, e eu vou mandar esse celular para você. Você vai pegar esse celular, você vai usar para trabalhar, para trabalho seu, mas você vai ver entrar tanta venda, tanta proposta, tanta oportunidade, que você nunca imaginou, porque aquilo que Deus está falando para fazer, é porque tem gente que está precisando fazer. O que Deus está mandando fazer, eu só obedeço, porque eu podia ficar: poxa, mas alguém vai pensar alguma coisa, vai pensar que eu estou vendendo o celular. Eu não estou vendendo o celular, não. Eu não estou vendendo o iPad, não. Se você quiser, vai na loja e compra. Eu estou fazendo um voto de sacrifício para quem crê. E quem não crê, não fala mal do caminho. Quem não crê, cala a boca e assista pelo menos as próximas reuniões, para você ver o milagre na vida de quem creu, de quem acreditou, de quem fez. Pelo menos isso. Porque eu falei: você vai fazer um voto de 10 mil reais para cima. São 2 celulares. Você vai fazer um voto de 10 mil. 2 pessoas. Tem 2 pessoas assistindo a reunião, agora só uma, porque o rapaz já fez, e já até mandei o meu celular para ele, e disse: depois eu compro o outro celular parcelado, não tem problema. Mas esse aqui, de uso pessoal, você vai fechar negócios, você vai receber milagres extraordinários. Milagres extraordinários. Mas tem um ainda. Ah, mas eu tenho um iPhone 1000, iPhone 50. Você pode ter o último, mas esse que você vai pegar, vai receber, você vai usar para trabalho. Você vai ver milagres extraordinários chegando através dele. É de uso pessoal. Eu tenho 2 iPads, um está aqui. Você vai fazer um voto de 5 mil reais. E você vai usar esse iPad aqui para trabalho. Mas você vai ver milagres extraordinários chegar. Se o Deus de Paulo é o que está em mim, milagres extraordinários vão acontecer.
Eu estou chamando você para fazer um voto de sacrifício que é para a tua vida mudar. Bispo, eu acho que é para roubar meu dinheiro. Então não é com você que eu estou pregando. Eu estou pregando para quem crê. Milagre é para quem crê, não é para quem quer. Todo mundo quer, mas o milagre é para quem crê. Eu tenho o notebook. Pega ali, Ana Cláudia, para mim. O que está ali em cima da mesa. Ah, mas você tem um notebook muito melhor, eu sei disso. Mas esse, você vai fazer um voto de 7 mil e você vai trabalhar com ele. Mas vocês vão ver testemunhos desses votos. Vocês vão ver que o que Deus está mandando fazer, está chamando para fazer, é porque vai acontecer milagres extraordinários na vida desses que estão crendo. Então Deus está chamando. Quem vai fazer com 10 mil, não pode fazer com 7. Quem vai fazer com 10 mil para cima, não pode fazer com menos, vai fazer com 10 mil. Quem vai fazer com 7 mil reais, eu vou, daqui o computadorzinho, vai receber esse aqui. É simplesinho, mas não tem problema nenhum. Não tem problema nenhum. Você vai ver chegar, é porque é de uso pessoal. Você vai fazer com 2023 reais, que é o ano de 2023, eu vou te dar um par de abotoadura, que é uso pessoal meu. Você vai fazer, o menor virá a ser 1.000, de R$1.000 para cima, a Bíblia diz, o menor virá a ser 1.000, mínimo uma nação forte. Eu sempre falo sobre isso. Amanhã o menor salário, a menor renda valerá por 1.000. Então você vai fazer uma oferta de R$1.000 para cima. Eu vou te dar uma gravata. Vai ser uma gravata. Você pode ser até mulher, você não vai usar a gravata, mas você vai pegar esse objeto, você vai tocar na causa, no contrato, você vai tocar naquilo que você quer que o milagre aconteça, o extraordinário, na saúde, no local da doença. Você vai usar a sua fé. Você vai usar a sua fé. Você vai determinar que o extraordinário aconteça. Você vai fazer de R$500, só tem, eu peguei 7 camisetas, é usada, é de uso pessoal, não é para passear não, é para você tocar onde você quer um milagre. E você vai fazer de R$50 para cima. Aí eu peguei a camiseta que eu estava usando na segunda-feira, cortei um pedacinho, e você que vai fazer uma oferta de R$50 para cima, você não tem nada, não tem de onde tirar, você vai fazer com R$50, você vai pegar o pedacinho da camiseta, e você vai tocar onde você quer o extraordinário. E quem está virtualmente, como o rapaz que fez o voto, ele falou assim, eu quero fazer o voto do celular para trabalhar com esse celular do bispo. Porque quando eu cheguei na reunião dele, ele disse, eu estava a pé, passando fome, eu não lembro mais o que ele disse. Hoje eu moro num condomínio fechado. Hoje a minha vida é outra história. E eu sei que Deus vai fazer coisas novas e maiores. Você vai fazer, cadê? Dá um pedacinho da camiseta aqui, Ana Cláudia, por gentileza. Você que vai fazer de R$50 para cima, ainda que você está fora aqui de Belo Horizonte, aí você vai fazer o seu voto, vai mandar o comprovante depois no nosso zap e vai dizer, voto do extraordinário. E aí a gente vai mandar um link para você preencher o endereço e a gente vai mandar um pedacinho pelo correio. Pelo correio. Você vai usar a fé, mas você vai ver milagres extraordinários acontecendo. Deus está dando essa direção porque você está precisando de um milagre extraordinário. E Deus está te chamando para fazer o extraordinário. Com cada um, Deus está falando de uma maneira. Tem gente que Deus está dizendo, não é para você fazer de 1.000, é para fazer de 2023. Ou não é para fazer de 2023, é para fazer dos 5.000, dos 7.000. É para fazer do 10.000. Cadê o iPhone? Fica aqui, Ana Cláudia. Senão eu vou te bater. Porque toda hora eu chamo, ela não está. Não? Cadê o celular? Daí. Lei Maria da Penha, né? Tá bom. Falta esse aqui. É o 12. iPhone. Mas não é a marca, eu não estou falando da marca, eu estou falando que tem alguém ainda que é para fazer o voto dos 10.000. Eu não vou te dar agora, porque tem que apagar as coisas daqui. Mas amanhã eu te dou. O meu eu já mandei para o rapaz. Até bom, porque pelo menos ninguém me cobra mais. Ninguém manda mensagem cobrando. Quase que eu vou dar o número dele agora.
Quê? Não, pode cair agora. Então, durante essa pregação toda, Deus foi falando com você em todas as áreas. Durante a pregação toda, Deus foi falando com a gente em tudo. No espiritual, na fé, no material, em tudo. Agora, a pergunta é, você quer o extraordinário? Você está dizendo, quero. E Deus está aí dentro, falando assim, então eu quero isso de você. Eu quero que você sacrifique isso com a sua vida. Não é dinheiro por dinheiro, mas a sua vida, a sua fé. Deus está falando com cada um. E Deus é tão maravilhoso. Eu disse no começo, que na mesma pregação ele fala no individual. Para um ele diz assim, você vai fazer de R$50. Para outro ele está dizendo, você vai fazer de 500, de 1.000, 2023. Mas você vai fazer. Vai fazer. Você tem que fazer o extraordinário. Se Deus está te falando, essa vontade que sente de fazer, ao mesmo tempo vem uma voz do Satanás e diz, não, isso não precisa tanto. Mas a paz, você só sente paz na hora que você diz assim, é esse que Deus está mandando eu fazer. Quando você ouve a voz de Deus te chamando para um sacrifício, e o diabo por um outro lado te bombardeando de dúvida, faz um teste. Na sua mente, você e Deus fala, vou fazer o que Deus está mandando. É para fazer de 10.000? Vou fazer. É para fazer de 2023, de 1.000, 5.000? Vou fazer. Quando você diz, vou fazer, você sente paz na hora. Sinal que é Deus que está falando, te chamando, e não é o formigone, é que você sente paz. Você vai ver. Daqui a pouco essas pessoas dizendo assim, mandando um vídeo, testemunho, bispo, peguei o celular, fiz o voto, aconteceu isso. Fiz o voto da gravata, fiz o voto do paninho aí, pedacinho da camisa, não tem problema. Aconteceu isso. Deus está te chamando por extraordinário. É para você ter o espírito dele. Fique em pé no seu lugar. Coloque as mãos no coração, feche os olhos. Meu Deus, enquanto eu pregava, o Senhor já falou com essa pessoa que é para fazer o voto dos 10.000. O Senhor já falou com essa pessoa que vai fazer o voto dos 7.000. Dos 5.000, que vão ser os 2 iPads, são 2 pessoas. O voto dos 2023 são 7 abotoaduras. A gravata, 7 pessoas que vão fazer com 1.000. Enfim, meu Pai. Eu sei que o Senhor mandou eu fazer isso, eu estou obedecendo. Eu sei que o Senhor só está trazendo esse propósito, porque essa pessoa precisa do extraordinário. Então agora, meu Deus, como sinal que é o Senhor que está operando isso, que está falando, toca na cabeça dessa pessoa com a tua mão. Assim como Paulo tocou naqueles 12 homens, e eles foram cheios do Espírito Santo, em o nome de Jesus eu te peço, Senhor, toca nessas pessoas que estão crendo nessa palavra, e que sejam elas cheias do teu Espírito agora, que sejam elas possuídas pela tua presença agora, que sejam essas pessoas dotadas agora de ousadia, de coragem, para fazer esse voto que o Senhor está chamando. Que essa pessoa seja batizada com o teu Espírito, que seja mudada numa outra mulher, mudado no outro homem. Que essa pessoa seja agora cheia da tua presença, meu Deus, e cheio da tua presença, cheio do teu Espírito. Essa pessoa vai fazer a diferença, porque, meu Deus, o Senhor nos dá o teu Espírito para sermos testemunhas do Senhor, para fazermos a diferença. Então levanta aqui um povo cheio do teu Espírito, levanta aqui pessoas, meu Deus, ousadas, pessoas corajosas, pessoas destemidas. Nós sabemos que a ousadia é característica de
todos os que te servem. Então enche essa pessoa de ousadia, de fé, de certeza. Enche do teu espírito, meu Deus. Faça com que milagres extraordinários aconteçam na vida dessas pessoas, na vida deste povo. Milagres extraordinários aconteçam nessa igreja. Em o nome de Jesus eu determino isso, meu Pai. Que neste momento o doente seja curado, o cativo seja liberto. Você que estava sentindo uma dor, seja livre dessa dor. Você que estava com um peso nas costas, seja livre, porque o Espírito de Deus chega até você, a presença de Deus chega até você, o poder de Deus chega até você nesse momento. E com as mãos no coração, receba a paz, receba a certeza de que é Deus quem fala contigo, de que é Deus quem fala com você. Aí no seu lugar, com os olhos fechados, fala para Deus, meu Deus, não me deixa entrar no grupo dos descrentes, não. Não me deixa entrar no grupo dos endurecidos de coração, não. Fala, meu Deus, eu quero ouvir a tua voz. Eu quero fazer, não a minha vontade, mas eu quero fazer a tua. Eu quero seguir os teus passos, meu Pai. Eis-me aqui, Senhor. Abraça essas pessoas, meu Pai. Enche da tua presença, meu Deus. Renova a fé dessas pessoas. Levanta o caído. Fortalece o fraco. Aviva essas pessoas. Paulo, meu Deus, ele permanecia te seguindo e te servindo, apesar do espinho na carne. Ele continuava fazendo a tua vontade. Nada vai nos parar, nada vai nos fazer desistir, nada vai nos desanimar, porque nós cremos em Ti, nós confiamos no Senhor. Então enche essas pessoas da Tua presença, enche do Teu poder, meu Pai, enche da Tua unção, meu Senhor. O Senhor é o nosso escudo, é a nossa força. Então por toda a nossa vida nós vamos Te servir, por toda a nossa vida nós vamos Te honrar. Fala, meu Deus, por toda a minha vida eu me coloco no Teu altar, eu me coloco à Tua disposição. Obrigado por falar comigo, obrigado por me chamar para um desafio, para um voto, para um sacrifício. Eis-me aqui, Senhor. Aleluia. Por toda a minha vida, vai adorando, louvando, exaltando. Senhor, te louvarei, pois meu fôlego é a tua vida e nunca me cansarei. Posso ouvir a tua voz, é mais doce do que o mel. Ele está aí falando contigo nesse momento. Ouça a voz dele. Que me tira desta cova e me leva até o céu. Já vi fogo e terremoto, Vento forte que passou. vento Oh, meu Deus, forte derrama a tua que presença. passou. Abraça essas pessoas. Enche do teu espírito. Já vi tantos perigos, mas tua voz me acalmou. Tu das ordem às estrelas e ao mar os seus limites. Eu me sinto tão seguro No teu colo, ó Altíssimo. no teu colo, ó Altíssimo. Pode adorar, pode contemplar. Exalte a Deus. Faça uma declaração de amor a Ele. Oh, meu Deus, derrama a tua presença. Derrama o teu espírito.
Derrama a tua força, meu Pai. Que se fechem diante da sua voz. Não há doença nem culpa que fiquem de pé diante de nós, e a tempestade se acalma na voz daquele que tudo criou, pois tua palavra é pura, escudo aos que nele creem. Com seus olhos fechados, faça do seu lugar o seu momento particular com Deus. Não diga nada agora com os lábios, mas ouça a voz dele. Ele está aí na tua frente. Ele segura nas tuas mãos. Ele fala a sós com você. Ele diz: não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Ele diz: eu te ajudo, eu te fortaleço. Aleluia. Ele vai falar com você. Qual é o voto, sacrifício que Ele quer que você faça para que esse milagre extraordinário aconteça? Não é comprar o milagre não, porque se fosse comprar, não teria dinheiro nesse mundo que pudesse pagar. É a atitude da fé. A oferta de sacrifício é a prova da fé. É o plantar para colher. É o semear com lágrimas. Se tem alguém aqui que o seu voto vai ser esse de 10 mil reais para cima, você vai transferir para as contas da igreja, vai passar nem que for o cartão em 10 vezes na maquininha, mas você vai fazer porque Deus chamou. Se tem alguém aqui presencialmente, você já vai vir aqui do lado do altar, vai falar aqui com a Ana Cláudia, vai dizer: pode separar o celular que é para mim, pode separar que eu vou transferir hoje ou amanhã, mas já deixa separado que é para mim. Se tem alguém virtualmente que o seu voto vai ser de 10 mil reais para cima, você vai fazer o mesmo. Tem aí as contas da igreja que você vai transferir, vai mandar no zap, ou já vai mandar mensagem dizendo: já separa para mim, que amanhã eu vou no banco e vou transferir esse voto, vou mandar o endereço para receber esse propósito do celular. Se você vai fazer dos 7 mil do notebook, vem aqui ou virtualmente mande a mensagem. Se o seu voto vai ser dos 5 mil reais para cima, que vai ser o iPad que a gente usa aqui, se vai ser de 2023 para cima, você vai receber a abotoadura, já vem aqui, fala ali com a Ana Cláudia. Se já vai transferir agora, transfere. Quem está virtualmente, você vai transferir, vai mandar o comprovante e vai dizer: voto do extraordinário. Você tem que falar: voto do extraordinário. Se você vai fazer o voto de 1.000 reais para cima, se você está aqui agora e vai fazer, a Ana Cláudia já vai te dar a gravata, porque a gravata já está aqui, você já vai pegar a gravata. E quem está virtualmente, a gente vai mandar pelo correio. Se você vai fazer o voto dos 1.000 reais para cima, o menor virá a ser 1.000, já vem aqui, passa o cartão ou transfere, já pega a sua gravata aqui do lado do altar. Você que vai fazer o voto de 500 reais para cima, vai pegar a camiseta, vai pegar aqui agora já com ela. Se você vai transferir agora, e quem está virtualmente, você vai mandar pelo nosso zap, para que a gente possa mandar pelo correio. Você que vai fazer
de 200, de 100 reais, ou de 50 reais para cima, você já vai vir aqui e vai pegar o pedaço da camisa, da camiseta. Já entrega aqui no altar, na Bíblia, sua oferta, já pega o pedaço da camiseta. E quem está virtualmente, você vai transferir e você vai depois mandar o endereço para receber pelo correio. Mas todos que vão fazer o voto de 50 reais para cima, e já vão dar agora os 50 reais, já vem aqui, coloca aqui na Bíblia e já pega aqui o pedaço da camiseta. Se você vai fazer. Aquilo que Deus está te tocando ou te chamando para fazer, faça. Você que está com o seu dízimo, você vai entregar seu dízimo agora. Se você tem uma oferta de 30, 20, 10 reais, R$1 que seja, você não vai pegar o tecido da camiseta, mas é a sua melhor oferta. Você vai colocar na Bíblia a sua melhor oferta. Até porque quem dá, recebe. Quem planta, colhe. Quem semeia com lágrimas, colhe com alegria. Então pega a sua melhor oferta, coloca aqui na palavra de Deus. E quem vai dizimar, ofertar, tem aí as contas também na tela para você fazer isso. E os demais, feche os seus olhos e cante, orando, adorando a Deus de todo o coração. Que honra é saber que sou teu filho. Tu que és tão grande e infinito. Prazer. Prazer é quando choro, estás bem perto. É honra ter um pai assim, eterno. Que coisa preciosa és tu em mim. É algo inexplicável. É algo inexplicável pra dizer. Só sei que quando estou em tua presença, cresce muito mais a esperança de te contemplar, pra te dizer. Levante as mãos, o rosto e cante, orando, adorando. Tua presença em meu ser. Fale para Deus, receba a presença dEle, o Espírito dEle, o poder dEle. Te chamar, te receber. É honra, que honra. Prazer te abraçar e te sentir. Prazer te encontrar e te seguir. Te amo, meu Senhor. Coloque as mãos na sua cabeça, representando pela fé as mãos de Paulo. Paulo impôs as mãos sobre a cabeça daqueles 12 e eles foram cheios do Espírito Santo. Então, em nome do Senhor Jesus, receba o Espírito Santo. Receba agora o Espírito de Deus. Você vai sentir um gozo, uma alegria. O próprio Deus te abraçando. A presença dele vem como uma brisa que refrigera a alma. E ele dizendo: eu sou contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Receba a mente de Cristo. Sabedoria para lidar com todas as áreas da sua vida. Receba a força de Deus. Receba paz. Receba a presença de Deus. Em o nome de Jesus, meu Pai, eu abençoo essas pessoas
como ministro da tua palavra, eu abençoo essas pessoas. Esses que estão virtualmente, membros virtuais, sejam todos abençoados. Que milagres extraordinários aconteçam na vida dessas pessoas. Até mesmo esse que hoje não teve como fazer o voto, ele vai preparar essa oferta até domingo. Essa pessoa vai pegar um envelope aqui e vai trazer até domingo essa oferta de R$50 para cima. Vai pegar esse pedaço de pano, mas milagres extraordinários começam a acontecer no momento em que essa pessoa diz: eis-me aqui para o Senhor, meu Pai. Então você que não fez hoje, mas vai fazer o voto, vem aqui na frente, pega o envelope para você trazer até domingo. E se Deus está falando contigo sobre esses votos especiais de 500, do menor virá a ser 1.000, do 2023, 5.000, enfim. Se Deus está te falando, fala para Ele: meu Deus, então, me dê condições para fazer, me encoraja para fazer. Porque o Deus que está te chamando é o Deus que quer te dar. Deus não toma, Ele dá. O altar não toma, o altar devolve multiplicado. Meu Deus, quando essas pessoas saírem daqui, que possam, de fato, testemunhar o Teu nome, meu Pai. Pode tirar as mãos da cabeça. Se alguém vai pegar o envelope, está aqui no altar. Guarda e proteja essas pessoas, meu Pai. Livra essas pessoas de todo mal. Pois eu os abençoo em o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E quem crê, diga: assim seja. Amém. Amém? Nós sabemos que sexta-feira começa o feriado prolongado, sim ou não? A reunião 7h30 da noite vai acontecer normalmente, mas, por ser feriado prolongado, sabemos que o trânsito vai estar um pouquinho complicado. Você vem mais cedo, para você não chegar atrasado. Se você viajar, assista a reunião de onde você estiver. Domingo, 7h30 da manhã, mesmo sendo feriado, a reunião continua no mesmo horário. Segunda-feira, 7h30 da noite. Terça de carnaval, a reunião não tem aqui presencial, mas 7h30 da noite a gente sempre vai reprisar uma reunião que dá para você se fortalecer. Tem aí o canal no YouTube que tem todas as reuniões para você estar sempre se fortalecendo e usando aí também o canal para você evangelizar, mandar o link da reunião para outras pessoas. Amém? Para você se deixar ser usado por Deus. E você que está no YouTube, clica aí nesse joinha, porque você, curtindo, o YouTube entende que o vídeo é relevante e avisa sempre mais pessoas que estamos sempre ao vivo nesse horário. E também, se você não é inscrito, você precisa se inscrever. É só clicar aí, se inscrever, que aí você recebe sempre os novos vídeos, as notificações. Amém? Então, sexta-feira, você que vai estar aqui, procura trazer alguém que você vai encontrar ou já conhece, que está sofrendo. Alguém que está longe de Jesus. Alguém que está gemendo na mão do diabo. Procura falar com essa pessoa amanhã, marcar com ela e trazer. E quem mora longe, você evangeliza dizendo para essa pessoa assistir a reunião pelo YouTube. Aí você manda o canal do YouTube para ela. Amém? Quem trabalha aqui? Quem trabalha? Você entra que horas no trabalho, mais ou menos? Não? Que horas? Hã? Então, mas começa que horas? 8h30. Quem começa às 7? Em diante. Quem começa às 6? Quem começa às 5? Quem começa às 9? 10? Aí também já acabou o dia, né? É só uma pesquisa de campo. Se tu uma bênção. Vão com Deus. Deus abençoe. Com licença.